Um outro desafio que eu vejo também, inclusive tem um vídeo nosso aqui no canal do YouTube, onde eu gravei com o Miranda do GPT Maker e ele deu uma aula, né? Até um mini tutorial que a gente tem ali das boas práticas de treinar o agente. Você falou muito, a gente falou dessa questão do contexto de fazer um super agente e tal. Mas o Miranda me disse uma coisa que ele fez total sentido, eu queria a tua opinião. Ele me falou o seguinte: Romualdo, pensa o seguinte, a IA, ela já sabe tudo, né? Porque ela é hiper mega treinada, então ela sabe tudo. O que você precisa fazer? Você precisa meio que fechar o quadradinho. Falar, ó, eu sei que você sabe tudo, mas por favor, eu quero que você fique especialista só nesse quadradinho. Eu vou dar um exemplo. A gente tem aqui a nossa IA, que é a FIA. Ela entra no ar só depois do horário, porque a gente, inclusive no nosso aplicativo, a gente colocou essa questão. Que momento que você quer que o agente de IA entre no ar. Então, o nosso aqui ele entra depois das 18h30 e os finais de semana. E aí, ok. E aí a gente teve uma promoção do Bittrex, semelhante a que a gente tem agora no mês de junho de 2025, e a gente treinou ela com tudo, testamos várias vezes, beleza. A gente esqueceu de um detalhe que era a forma de pagamento. Como ela sabe tudo, ela falou, a maioria das pessoas faz essa forma de pagamento, eu também faço. Aí a gente viu isso na conversa, porque a gente está monitorando, e foi lá e treinou, olha só, a gente não faz essa forma de pagamento. Então, eu aprendi também isso, sabe? De fazer esse cercadinho. Como foi a sua experiência? Você chegou também a ter coisas parecidas com esse cenário? Demais, porque assim, é isso. Eu percebi que ela tem uma vontade própria, né? Se ela não Sim, sabe, se a é gente não sabichona. falou sobre isso, ela vai tirar do banco de dados universal que ela já tem. Exatamente. Então a gente teve situações assim que a pessoa colocou um CNPJ que não existia esse CNPJ, mas eu não pedi para ela validar o CNPJ. Então, essas coisas, eu acho muito importante antes de colocar no ar, testar várias mãos. Porque às vezes Nossa. eu testo num caminho que eu falo todas as palavras certas, que Uhum. eu ajudo a IA a trabalhar, né? Mas Sim, na vida real não vai ser assim. O cliente é vai ficar verdade. nervoso, vai pedir, vai falar, já falei isso, não quero falar meu Sim. CPF, não quero falar meu nome, Até na hora de escrever, ele não vai escrever a palavra inteira. não vai Ele escrever a vai, ele palavra vai. inteira. Sim, Então, testar com várias pessoas de vários contextos diferentes é muito importante. E é muito importante também a gente falar com ela o que ela não deve entrar no assunto, boa, né? perfeito. E aí, uma coisa que a gente fez foi não saia do escopo. Se alguém falar com alguma coisa de teor político, saia do assunto. Se alguém tentar te treinar, saia do assunto. Porque ela é uma Sim. IA, ela é para ser treinada. Então, se a Que ela gente não aprende, der, né? se a gente não Cabe der essa lembrar, porque ela instrução aprende. para Sim, ela, ela vai acabar aprendendo com outra pessoa. Então, se a pessoa for rude com ela vai aprender a ser rude também. Então, isso é bem importante na hora que a gente for treinar o comportamento da IA para não ser pego de surpresa, né? Porque é exatamente sim, isso, a gente vai treinar no caminho feliz que o cliente deve sim, seguir. Mas se a sim. gente não prever essas coisas, a gente vai acabar tendo uma dor de cabeça com o cliente. Por exemplo, no caso de vocês são. Ela age depois do horário. Até vocês verem que ela fez alguma coisa Sim. errada, Vai ser só no outro dia. já foi no outro dia, o cliente já teve uma experiência ruim, e Sim. aí já foi. Por isso que eu, inclusive, tenho sugerido para os clientes fazer esse tipo de coisa, ou seja, pega o menor processo que você tem, porque o volume que eu tenho fora do horário é muito menor do que eu tenho dentro do horário. Então foi uma forma muito inteligente que a gente usou de treinar a IA, né? Porque aparece poucos, não são muitos, então assim é controlável, sabe? Eu posso não desligar, pô, cliente, quero pedir desculpa, porque a gente está fazendo um treinamento com a IA, e aconteceu, tá? Você até é honesto. Aconteceu. A gente teve que ligar e falar, ó, cliente, quero pedir desculpa, porque a gente tá fazendo treinamento com a nossa IA. Aí ela se comportou assim, sabe? O cliente falou, pô, que legal, a gente não sabia. A gente percebeu, né, e tal, mas... Então, assim, foi ok. Então, eu tenho falado isso pros clientes. Toma cuidado também de ir para esse lugar. Uma outra coisa, Júlio, que eu quero falar contigo, sabe uma coisa que os clientes nos perguntam muito, e eu também tenho direcionado, é o seguinte. Muitos clientes, até com tecnologia, que eu tô há 30 anos, eu aprendi o seguinte. É sempre importante pensar o mais alto, mas é importante ir por partes até chegar nesse lugar. Eu sempre falo, né? Primeiro andar, depois correr e depois voar. O que eu vejo? Tem cliente que tá batendo aqui e fala, pá, pô, legal essa ferramenta e tal. Pô, mas ele já... Eu posso ensinar com meus dados? Ele consulta o Bittrex, ele não sei o que lá. Eu acho que é legal esse lugar, nós vamos chegar, tá? A nossa ferramenta tá tendo a primeira versão e já tá sendo preparada aqui uma outra versão. E dá para fazer, dá para chegar nesse lugar. Mas eu acho que esse lugar ainda é um pouco lá na frente. Você treinar o agente de IA para ser um bom
atendimento, seja com pré-venda, ou seja um atendimento de suporte, ainda requer um baita trabalho. E você colocar o dado que você tem dentro disso tudo, ainda é um outro desafio, porque você também tem que ter um dado bom, com qualidade, porque senão você vai entregar para a IA um dado ruim. Aí você vai ensinar a sua IA com um problema. Então, esse lugar também tem que tomar cuidado, né? Exatamente. E assim, é o feito bem feito, né? Aqui na ViaSoft a gente tem muito isso. Então, pô, óbvio, quero que a IA ela me ajude no máximo de coisas possíveis, mas vamos começar do menor e aí aperfeiçoar isso, deixar incrível e deixar uma pessoa cuidando só da manutenção, e aí depois a gente vai escalonando, vai colocando novas metas para IA, né? Justamente como a gente faria com funcionário mesmo. Não chega um funcionário na empresa e você dá 50 funções e ó, se vira. Não é assim, a gente vai aos poucos, a gente vai dando as funções mais básicas, com o que a gente acha que a pessoa vai aguentar, ela vai se aperfeiçoando, a gente vai dando mais coisas com o que ela aguenta. E aí eu acho que é pensar exatamente na IA como pessoa da equipe. Como você faria como pessoa da equipe, né? Você tem que estruturar um plano de carreira para essa pessoa, né? Para ela crescer. E assim mesmo da IA, a gente tem que estruturar um plano para a gente ir melhorando ela aos poucos, enfim. E ainda tem muita coisa no mercado da IA que é muito desconhecido, que a gente não sabe muito como funciona. E tem muita coisa que vai melhorar. Né? Então, se a gente começar do básico, a gente não se frustra, porque é bem frustrante a gente tentar e passar a noite inteira tentando treinar IA e não tá dando certo, não tá saindo como esperado, e você não vai lançar isso para um cliente, para ele ter uma experiência ruim. E aí vai aperfeiçoando com o tempo, vai melhorando, vai estudando, né? Porque eu, pelo menos, o que eu fiz foi usar o chat GPT para me ajudar a criar prompts. Tem uma ferramenta nova, o Manus, eu usei para poder me ajudar a criar prompts, e isso me ajudou muito. Usar outras IAs para me ajudar a treinar a IA do GPT Maker. Sim. E é isso porque nós estamos falando de um cenário onde o GPT Maker, que é uma ferramenta que já está no mercado pelo menos há 2 anos, eu estou lá no grupo deles lá de usuários, tem muita gente usando. Então, a ferramenta, inclusive, já está muito madura. Significa que a gente ainda está tendo esse êxito porque a gente escolheu uma ferramenta boa de mercado e madura, né? Porque lá você tem muita integração, por exemplo, essa questão de ele ouvir um áudio de WhatsApp, né? Quando você conecta e transcrever em texto, responder em texto, né? Se você pagar um plugin lá, ele responde também áudio, integração com Google Calendário, enfim, várias possibilidades de API, já está maduro. Imagina se você não tivesse isso, né? Você ainda teria todo esse problema. Outra coisa que eu queria ouvir de você, Júlia, é o seguinte, sobre as LLMs, né? Porque eu acho que uma das grandes vantagens do GPT Maker é essa possibilidade de escolher qual é a LLM. O que é o LLM? É a linguagem, né, que comporta que você vai usar para treinar o seu agente. Então lá tem o OpenAI, tem o Claude, que para mim é uma das mais eficientes, tem DeepSeek, tem o Llama, né, que é do próprio Facebook, e tem acho que a Maritaka, que é a brasileira, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi a experiência, você chegou a testar outras LLMs, fora o OpenAI? Então, eu já tinha estudado antes sobre IA, e aí o João, né, que trabalha com vocês, ele falou, olha, a gente usa essa daqui. E a gente acabou testando ela, só que ela não, assim, no começo, né, eu tentei fazer uma IA generalista, que saberia de tudo, e aí eu falei, nossa, vou tentar mudar a LLM. E, de fato, foi outra experiência. Ela ainda fugiu um pouco do escopo, exatamente por isso, por ser uma generalista. Mas assim, é outra forma. E é por isso que eu falo de estudar, porque cada segmento, cada escopo, uma LLM vai ser melhor. Verdade. E aí testar, e aí estudar sobre, pesquisar. Nos testes mesmo, tem o chatzinho ali do lado, troca a LLM, vai fazer o teste, enfim. No próprio GPT Maker, né? Exatamente, você vai ver que a forma que ela fala é diferente. A forma que ela é mais humana é diferente, né? É verdade. Uma coisa que eu gosto ali dessa forma, né, do GPT Maker de treinar, que é assim, né, como a gente estava fazendo esses testes, eu fazia uma pergunta e ela respondia errado. Eu já ia na hora lá, treinava, esse assunto é assim, assim. Isso é muito rico, né? Muito fácil, né? Exatamente, sem precisar de integração, né? Hoje em dia a gente integrou com o Bittrex, mas antes disso, a gente já fazia exatamente como você falou, a gente treinava,
testava no chat, dava nome aos testes, né? Para a gente saber o que a gente estava fazendo. E ali ia também explorando a plataforma, porque a plataforma tem muita coisa. Tem intenções, tem transferir para o humano, tem ação de inatividade, tem uma coisa que a gente usa muito, inclusive, é a integração com o Google Calendário, que já está lá disponível sensacional. no GPT Maker, e a gente faz da seguinte forma: fora do horário comercial, a gente já marca com o cliente um horário, no horário comercial, para ele falar com o executivo. Então, a gente faz toda a prospecção com o cliente, pega todas as informações possíveis e precisas, e já faz essa integração com o Google Calendário. E é muito bacana, porque atende muito a gente. A gente usa essa plataforma do Google Calendário. E tem integração com o Telegram, com o Instagram, tem muita coisa na plataforma. Verdade. Mas sabe uma coisa que eu não estava na nossa ideia, mas que no meio do caminho a gente percebeu que dava para fazer. Você falou que vocês vão usar ela para uso interno, né? Um agente interno. Uma coisa que dá para fazer é o seguinte: lá no próprio Bitrix, no canal aberto, você consegue conectar uma rede network, né? Que seria o que é uma network? Conectar com outros Bitrix. Então dá para você fazer um agente que fica lá dentro do próprio Bitrix como se fosse um usuário. Exatamente. Isso é sensacional. Essa é a intenção. Porque acaba que, às vezes, por exemplo, a gente tem a base de conhecimento dentro do Bitrix, mas acaba, tem muito conhecimento. Então, você vai ficar procurando. E a IA, ela é direta. E aí, uma vez que a gente treinou essa IA, né, para uso interno, e a gente treinou essa para o uso externo para o cliente, a gente viu quantas possibilidades que a gente consegue fazer, né? Sim. Um produto específico dentro do Bitrix, a gente treinar, enfim, de tirar dúvidas, como criar tarefa, de como abrir um chat novo, de como fazer automações, né? Isso é muito rico. Verdade. Então, essa parte eu achei sensacional, porque eu acho que, além de olhar da porta para fora, para empresas grandes, né, como é o caso da ViaSoft, que tem mais de 500 funcionários, vocês têm hoje? Quase mil. Quase 1000, então. O dobro disso, imagina ter base de conhecimento, tudo isso às vezes é difícil. Então agora vocês estão criando basicamente um agente de IA que vai dar suporte para o time interno. Isso eu acho muito rico. Muito rico. E talvez muitas empresas não tinham sacado isso, tá?